Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Chave Mestra. Como sempre, né? Muita gente boa aqui nesse lugar que vocês estão aqui acompanhando. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. E vocês têm muito para aprender nessa semana sobre saúde, sobre qualidade de vida. Uma pessoa que vai te inspirar de uma forma talvez que você ainda não conhece, né, Cíntia? Não conhece. Não, talvez você já até conheça o método, mas não sabe a linha correta de tratar. Eu estou adorando. Um pouco que eu já escutei aqui, já estou curiosíssima para saber mais. Vamos falar sobre coisas aqui que você tem que ficar com a gente até o final. Aproveitando, antes da gente iniciar essa conversa maravilhosa, eu quero pedir a você, se você está aqui chegando agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui, segue a gente, compartilha, curte, deixa seu comentário e se inscreva, porque eu tenho certeza que você tem muito a ganhar, né? E nos assiste, porque todas as sextas-feiras, às 19 horas, a gente... Exatamente. As nossas entrevistas passam na TV local, que é uma TV aqui, Canal 15, não é? Canal 15. Então, também consegue assistir a gente lá, além das outras redes sociais, né? Exatamente. Então, seja muito bem-vinda, Rosilene. Prazer estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando um pouquinho, né, de tudo que a gente vem trazendo aí, do que a gente tem vivendo, e tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Eu acredito. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E eu queria que você falasse para o nosso público quem é a Rose e o que a Rose traz para a gente hoje nessa conversa. Então, a Rose, primeiramente, é mãe, dona de casa, né, cuida de filho, de criança, mas eu sempre tive um sonho, né, de um propósito além disso. Isso surgiu quando eu comecei a olhar mais para mim, decidi cuidar de mim, e foi onde eu conheci a medicina integrativa, e comecei a apaixonar por esse processo de entender o ser humano como um todo. Sim. E nesse momento de descobrir essa medicina, eu descobri os óleos essenciais. E já descobri a doTERRA junto nesse processo. E aí comecei a colocar na minha vida. E as transformações foram assim, dia após dia, né? Com o meu filho, que foi ali o principal objetivo do uso dos óleos essenciais. E eu fui me apaixonando. E eu sou uma pessoa muito curiosa, Vivi, que eu falo que a gente denomina autodidata, né? Eu falo que a maior escola e a maior faculdade é aquela que você vive, né? Que você procura aprofundar. E eu sou uma pessoa assim. Então, eu comecei a usar os óleos essenciais, comecei a estudar a medicina integrativa, a fazer cursos, e cada dia mais eu colocava na minha vida e eu me apaixonava. E quando a gente se apaixona e a gente tem resultado, é verdade. A gente quer o quê? Espalhar para todo mundo. Exatamente. Falar para todo mundo. E aí foi assim, sabe quando você tá fazendo uma unha e alguém chega para você e fala assim, ai, tô sentindo isso. Aí você fala, não, você não vai ficar assim, vou te ajudar, faz isso, faz aquilo. E assim começou, né, todo esse movimento que eu comecei a fazer. Foi através de usar, compartilhar com as pessoas que começou a surgir esse movimento aí da Rose empreendedora. E que legal, bacana, né? Você vê através dos óleos essenciais, você foi descobrindo, teve uma experiência pessoal, sim, se aprofundou, empreende e quer passar isso à frente para hoje. Exatamente. E assim, às vezes, qual é o meu principal objetivo e propósito? Eu falo que você poder ajudar as outras pessoas, né? Tirar uma dor de uma família. Quando você pega uma criança, igual o meu filho, né? A transformação lá em casa começou pelo meu filho. Ele era uma criança muito alérgica. Com 2 meses, ele começou a ter problemas sérios de alergia, asma. Era muita fisioterapia respiratória, era ciclos infinitos de antibiótico e corticoides com bombinha, e parecia que nada resolvia. Uma pausa, peraí. Uma pausa aqui. Você que está em casa, estou aqui, você que está em casa, escuta bem o que essa moça vai dizer. Ela tem um filho que tinha várias crises respiratórias. E olha só o que ela levou para dentro da casa dela, e escuta até o final essa história, porque é muito especial.
E aí, a gente sabe que é mãe, que quando você entra nessa bola de neve, você começa a ficar desesperada. Não é verdade? Ver uma criança sempre doente, né? E eu falo que uma criança doente, ela desestrutura toda a sua família, né? Com certeza. Ela desestrutura você, consequentemente o seu casamento, a sua relação com o seu esposo, a sua relação com o mundo. Eu falo que é com o mundo, porque uma mãe fica sem chão, né? E aí, nesse momento, eu comecei a buscar alternativas, que eu falei, o tratamento convencional não já estava trazendo aquele efeito, né? E foi nesse momento que os óleos essenciais entraram na minha vida. E com apenas 1 mês de tratamento de óleo essencial, o meu filho já tinha conseguido abolir quase todos os medicamentos. Pro João, hein? E aí, foi assim, um impacto muito forte que eu vivi. E aí eu falei, não, tem muita criança que precisa. E aí eu comecei a estudar cada dia mais, entender sobre os olhos, porque, como eu disse, eu sou curiosa, né? E aí já entrou essa questão da medicina alternativa para mim também, porque nessa fase, como meu filho tinha 1 aninho, eu também estava numa obesidade bem elevada, eu tinha um pouco de depressão, eu me sentia frustrada por não ter, né, conseguir ali fazer as minhas coisas do dia a dia. E aí eu comecei a estudar essa medicina que vai muito além, né, de ter só apenas uma obesidade, de estar se sentindo mal. O que está ali no todo da Rose, né? E aí é a medicina integrativa, né? Exatamente. Fala pra gente o que é a medicina integrativa para quem não conhece essa linha. Então, a medicina integrativa, Vivi, ela vem cuidar da pessoa como um todo, né? Nós, seres humanos, a gente não tem só o corpo físico, né? Sim. A nossa alimentação. A gente também tem o emocional, o mental, o espiritual. E aí a gente fala, pra gente ter saúde, a gente precisa ter saúde nas 5 esferas. Né? É no seu trabalho, tem que ser com aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão. Tudo conectado, né? Exatamente. Então, quando a gente consegue levar todas essas áreas, aí a gente fala de saúde, que é muito além do que eu quero ter saúde, né? Rose, para quem nunca teve contato, o que são os óleos essenciais e como eles funcionam no corpo e na mente? Os óleos essenciais, eles são extratos de planta, né? A gente tem uma infinita possibilidade dentro dos óleos, porque tem muitos óleos essenciais e a gente consegue tratar qualquer tipo de doença e patologia, desde a superficial a doenças mais crônicas. E aí, esses extratos da doTERRA, eu posso falar, porque é uma coisa que eu conheço. São extratos puros, que são colhidos diretamente do seu local, da onde que é aquela planta. Exemplo, a nossa lavanda, ela vem da Bulgária. Por quê? Lá é a lavanda que tem o maior potencial terapêutico. Então, quando você sente um aroma da lavanda da doTERRA, você vai ver que é totalmente diferente de qualquer outro tipo de lavanda. E o detalhe mais importante é que os óleos essenciais da doTERRA, eles podem ser ingeridos. E o que eu mais trabalho é com a via sublingual, porque traz um resultado maravilhoso. Porque vai direto no organismo. Né? Exatamente. Eu já usei os óleos essenciais, mas eu nunca tive uma explicação assim. Nossa, você não tem noção. Não, eu comprei porque assim, eu também tenho problema com alergia. E eu, na época, assim, comprei, super gostei, porque eu gosto. Pra você ter ideia, eu vivo com um tubinho de Vic na minha bolsa. Né? Renite, sinusite, isso tudo. Mas eu nunca tinha escutado uma explicação assim, dessa forma. E o que eles fazem, da forma que eles fazem, e do tanto que podem, assim, te ajudar. E aí, quando você fala da medicina integrativa, que é o que eu venho trazendo junto com os óleos essenciais, que são a ferramenta de transformação, você entende que renite e sinusite, ela tem muito a ver com a sua microbiota intestinal. Então, assim, a gente vai usar um óleo essencial para tratar a sua parte alérgica, respiratória, que é as vias aéreas, mas também a gente precisa tratar o seu intestino. Então, a gente também usa um óleo essencial que vai tratar o seu intestino, né? Porque é dali que começa qualquer tipo de doença inflamatória, alérgica, seja qual for. Então, a gente olha muito mais abaixo. A gente olha para aquela raiz, porque você une medicina integrativa com óleos essenciais. E aí o resultado fica muito mais poderoso. Gente, por favor, a gente precisa... Que bacana, eu preciso gente. dessa mulher na minha vida. Pois, eu preciso de você. Quem não precisa, Cíntia? Eu já quero. Já quero sentar com a Rose.
Não, eu, meu filho, a gente tem... o filho dela tá com processo alérgico, Meu filho tá com processo alérgico, assim, bem agudo e, olha, é médico atrás de médico e a gente vai conversar. Vamos conversar. A gente vai conversar. Então, Rose, Rose, para quem sofre com ansiedade, estresse, dificuldade para dormir, existem os óleos específicos? Sim, a gente tem uma gama bem grande. A gente está aqui com uma terapeuta. Mas hoje a Rose vai reinar. A gente tem uma gama bem grande de óleos essenciais. Quando a gente fala nessa parte da ansiedade, e eu vou ser sincera para vocês, gente, é o que mais vem para mim hoje em dia. Eu falo que podemos dizer que é a doença do século, né? Sim. A ansiedade, a depressão, os ansiolíticos, pandemia, né? Uma pandemia, exatamente. Os ansiolíticos, eles estão reinando. Por quê? Muitas das vezes, quando você entende o ser humano como um todo, você começa a entender que se você faz um consumo excessivo de açúcar, né, e você tem uma microbiota intestinal alterada, você pode ter uma maior crise de ansiedade. Então, a gente trata os óleos essenciais para ansiedade de forma conjunta. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente vai estar tratando a sua ansiedade, a gente também vai estar tratando o seu corpo físico, por exemplo. E aí a gente entra falando também da suplementação. Então, assim, a gente faz um tratamento conjunto. É um trabalho bem específico. Exatamente. Né? Então, assim, a gente olha todas as pontas. Porque quando você pega todas as pontas, você consegue realmente ter um resultado maravilhoso. Você junta tudo. E o mais importante, né? É natural. Exatamente. E como você trouxe aqui, uma questão extremamente importante é a questão do intestino. Sim. Ali é preciso tratar tanto quanto... E quantos de nós? Eu estou nessa linha aí de precisar cuidar do intestino, o quanto que o nosso intestino, aquilo que a gente também se alimenta, traz também saúde para a nossa vida. Sim, E se você não trata e não traz saúde, traz doença. Exatamente. O intestino ele comanda o corpo, porque se tiver de menos ou se tiver de mais, ele realmente né? ele desestrutura totalmente a vida da gente. É o segundo cérebro, né? Então, assim, importantíssimo isso que você está passando. E aí, falando um pouquinho mais dessa questão, né, que você trouxe, dos efeitos colaterais, eu gosto de usar uma questão assim, muito natural do nosso dia a dia, para as pessoas entenderem como funciona o nosso corpo. Quando você toma um remédio tradicional, o nosso corpo ele vai fazer uma espécie de raio-x, uma leitura de código de barra, né? Vai entrar e aí, ele vai primeiro inspecionar. Exatamente. E como a gente tem a individualidade, que eu falo que quando a gente não trabalha com individualidade, a gente não tem resultado, porque cada ser humano é único. Eu falo então, muito quando isso você toma um remédio para dor e o seu corpo não entende, não faz aquela leitura que é para dor, ele vai usar para outra coisa. E aí, quando ele usa para outra coisa, a gente cai naquela ficha de contraindicação e efeitos colaterais enormes que todos os medicamentos têm. Por quê? Cada um é único. O seu corpo pode entender que não é para dor e vai usar para outra coisa. Os óleos essenciais, não. São extratos puros de planta. A planta, ela existe na nossa raiz, na nossa ancestralidade, né? Então, quando conecta a célula vegetal com célula animal, é 100% acoplado. Legal. Ele já entende na hora e usa para aquilo que exatamente ele precisa usar. Então, por isso que a gente fala que não tem contraindicação e nem efeito colateral. Até porque vem da terra. Exatamente. Do terra, vem da terra. São dádivas da terra, né? E nós somos também da terra. Exatamente. E geralmente existe todo um processo aí que se conecta, né? Está na nossa ancestralidade, exatamente, né? nas nossas células. Muito interessante. Geralmente, como é que você faz? É para você entender o que você vai indicar para cada pessoa. Ela tem um trabalho personalizado também, né? Exatamente. Eu acredito que, assim, é muito mais do que você falar para mim, eu tô com questão de sono, e eu virar para você e falar assim, usa um lavanda. Seria o básico da aromaterapia ali de quem trabalha com óleos essenciais. E tá tudo certo. Tô com questões para dormir, vou usar o lavanda. Sim.
Mas eu gosto de entender um pouquinho mais. O meu trabalho, como eu trabalho junto com a medicina integrativa, eu entendo um pouco mais, como é mais profundo. Peraí, mas você tem questões de agitações durante o dia também? O seu sono é aquele sono que você deita, dorme e depois acorda? Ou é uma coisa que você tem picos durante a noite? E aí eu vou entendendo um pouquinho mais para adaptar um óleo essencial que fique melhor para você na sua individualidade. Não quer dizer que a gente não usaria o lavanda. Não só o básico, lavanda, né? Exato, mas assim, a gente pode também, e durante o dia, usando algo, por exemplo, um cítrico, o Eye de Orge, é um óleo essenciais poderoso para ansiedade, para agitação, mudança de humor, né? Que você pode estar usando durante o dia para você já estar indo, preparando o seu organismo para a noite. Entendeu? Entendi. Ela faz uma consultoria. Nossa, né? É uma consultoria, exatamente. Não é simplesmente por isso vender. Que eu disse que eu precisava trazer ela. A gente fez a live com ela lá no meu canal. Lá no meu canal do Instagram tem também uma live com arroz. E a gente ficou encantada com a propriedade, primeiro, que ela fala, né? Que ela traz, todas as instruções. Quando você sabe do que a pessoa está te falando, que quer te proporcionar aquela sensação de bem-estar, de saúde, não tem é como, só vender, né? não é vender Exatamente. um produto. Vai muito além, realmente. Exatamente. Mas é porque aquilo também. Tem muita gente, acredito eu, que pelo que eu estou entendendo, os óleos essenciais, ele tem um trabalho de tratar, né? E prevenir também. Exatamente. Porque às vezes a gente deixa a coisa chegar Isso. a um ponto, né? Aí você recorre, né, a remédios fortíssimos, efeitos colaterais, porque sempre tem, né? Isso é fato. Conserta uma coisa, pega outra. E já não. Os óleos é um trabalho preventivo. E a gente precisa aprender a trabalhar a saúde preventiva. Exato. Faz toda a diferença. Eu amo, né, trabalhar na forma preventiva. O preventivo, já diz, né? Prevenir, te prevenir de coisas mais à frente. Sim. Esses dias eu peguei a gente chama de hater, né, no Instagram, e ela veio trazer uma questão para mim assim: nossa, mas então você é contra os medicamentos tradicionais, né, a alopatia? Eu disse: não. Eu vejo de uma forma assim, por que não, se você está com sintoma, você se recorrer a algo que você pode usar sem afetar outras partes do seu corpo? Sim. Os óleos essenciais, por exemplo, né, talvez uma homeopatia, uma suplementação, dessa forma. E aí, se preciso for, você recorre. Exatamente. Só que hoje em dia, acho que a gente está vivendo uma geração em que é muito mais fácil você recorrer a uma cápsula. É verdade. E tirar a sua autorresponsabilidade com a sua saúde, né? E só quando o problema vem, né? Exato. Só quando a coisa já tá ali, ó, no auge, aí você fala, não, eu tenho que ir lá, e você vai no que é mais forte, né? E não trabalha esse preventivo. Exato. Então, assim, eu tenho trabalhado muito em mim, nesse tempo que eu tenho feito essas mudanças em mim. E eu gosto muito de falar isso com as pessoas. Quando a gente trabalha um pouquinho e a gente entende que saúde é uma construção diária, a gente aumenta essa responsabilidade nossa com nós mesmos. E aí a gente começa a entender que cada escolha que eu faço, todos os dias, elas vão me dar resultados e frutos. Né? E hoje em dia a gente vive uma pandemia silenciosa. Sim. Das pessoas viverem uma falsa liberdade. Eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, eu posso comer o que eu quero, eu não preciso me movimentar, fazer uma atividade física. E as pessoas acham que não vão ter consequência, não querem lidar com a consequência. Mas não, a consequência ela vai vir. Aí quando a consequência vem, procura o que é de imediato. Imediato. Exatamente. Então, assim, isso é um trabalho de conscientização que a gente vem trabalhando. É muito profundo, eu acho que é necessário a gente trabalhar esse trabalho de conscientização, das pessoas entenderem que cada dia você pode fazer melhor e você pode tomar escolhas que vão trazer uma longevidade, uma saúde para você ao longo do tempo. Ai, com certeza. Sim. Até porque eu falo por mim mesma, a gente que é alérgico, a gente sabe que tem a alergia, então sabe que o preventivo é o ideal, porque dia menos dia ela aparece. E aí é interessante você falar isso, Cíntia, porque qual é hoje o histórico do seu filho em relação às crises alérgicas?
Olha, a gente nunca conseguiu, assim, uma coisa detalhada. O que causava alergia era isso. Sim. Né? Porque a alergia, ela é multifatorial, né? Só que o ambiente do nosso corpo, ele comanda muito. Se o seu corpo está inflamado, infeccionado, né, com o seu sistema autoimune já muito debilitado, lidando com tudo aquilo de uma má alimentação, talvez que você vive, quando o ambiente ele se difunde, você pega uma poeira, uma mudança de tempo, a probabilidade do seu organismo vai ser muito maior a ter uma reação, porque você já vai estar com aquele sistema imunológico debilitado, sabe? Então, a gente trabalha tudo isso para quando você poder receber aquele vírus. Eu falo que você cuidar da sua saúde não quer dizer que você não vai ficar doente. Mas o seu corpo, ele vai ter um aporte muito maior para combater, né, aquele vírus quando isso você é medicina chegar. integrativa, né? Quando a gente aí. faz todo esse trabalho, olhando para o corpo, alma e espírito, tratando essa prevenção, eu sou apaixonada pela medicina integrativa também. Eu gosto também. Essa é a linha. E a gente entende, né, Rosa, a gente que trabalha com isso, que cada vez mais ela está chegando para ficar novamente. É necessário, Viviane. Sim. Eu falo que a medicina integrativa, ela já existe. Ela é a medicina milenar, que ela tá lá desde que a gente exatamente, que a gente está no mundo. Porque Deus criou nós, não tem como a gente dizer, a gente precisa voltar para a nossa essência. O ser humano, ele se afastou muito da essência. E aí, quando você se afasta daquilo que você foi feito para ser, tem aí um monte de coisa que vai acontecer com você. Então, assim, essa medicina integrativa, ela vem trazendo esse ser humano de volta para sua origem, para sua essência, né? Do cuidado do todo, do fazer aquilo que você precisa, que é se alimentar bem, dormir bem, se movimentar, né? Então, assim, isso não tem como. A gente vai precisar de voltar para esse lugar, porque não tem como a gente viver, se afastar disso, porque só traz dores, doenças e tudo isso que a gente está vivendo. E se a gente olhar para hoje, né, quem vive muito essa forma de se tratar são os índios, né? Aqui no Brasil nós temos eles, que eles trabalham, eu não sei, né? Posso estar enganada, mas será que quantas farmácias tem numa aldeia? Porque lá na rua principal aqui, eu ia falar agora, na aldeia não sei, mas só no bairro onde daqui, né, do centro até chegar lá em casa, eu vou te falar uma coisa, é farmácia que não acaba. E se a gente parar para pensar nisso de forma responsável, o que eles usam para se tratar? Eles têm uma farmácia natural, né? Assim. No quintal de casa. Exato. E se a gente olhar por esse contexto, nós temos muito mais para agregar nas nossas vidas, trazendo essa medicina natural, do que propriamente se entupir. Não que a gente está falando... Claro que existem medicações que são necessárias, não é nada contra uma medicina convencional, mas quanto melhor você fazer uma preventiva, você tratar com produtos naturais que você consegue... É o que ela está falando. A preventiva, ela vai fortalecer o seu organismo. Sim. Né? Eu falo que é igual a fé. Você vai passar pelo deserto, mas se você tiver fé, vai ser mais leve. Exatamente. E a mesma coisa é a medicina preventiva, né? Os olhos, por exemplo, se você fizer um tratamento, se porventura vier algo, vem muito mais fraco, porque seu organismo vai estar preparado. A Vivi trouxe uma coisa muito importante, que é no quintal de casa, né? Antigamente, as nossas vós, né? Elas tinham a hortinha da nossa farmácia, né? Tinha tudo ali. E aí, quando você ficava, toma aqui chazinho, eu sou a rainha do chá. Toma um chazinho. E aí, o que o óleo essencial traz? Eu falo que é a evolução do chazinho da nossa avó. Porque é potencialização das plantas. E hoje em dia, com a nossa vida corrida, nem todo mundo vai ter uma hortinha no seu quintal de casa, né? Poder, aonde quer que esteja. E veio com um estudo maior, né? Exato. Veio fazer com toda a tecnologia que a gente tem. Às vezes você está no trabalho, você não vai ter ali como ir lá pegar um chazinho para fazer. Os óleos essenciais, não. Eles vão estar com toda aquela potência num frasquinho que você pode levar com você, onde quer que você vai, né? Então, querendo ou não, você vai poder ter o seu tratamento natural. Eu achei super interessante, porque ele pode ser ingerido. Sim.
né? Ou ser inalado, digamos assim. As formas de uso dos óleos essenciais são ingestão, né? Ingestão como? De forma diluída em água. Por exemplo, os cítricos são ótimos para a gente fazer diluição. A gente pode usar de forma via sublingual. É a via que eu gosto muito para tratar quando você precisa de uma eficácia maior, dependendo daquilo que você está tratando, né? E também a gente pode usar de forma tópica, que você vai passar na sua pele junto com um fracionado, que a gente costuma dizer que o fracionado óleo de coco, por exemplo, que a gente usa da doTERRA, ele é um óleo de coco onde ele não tem aquela gordura espessa, então ele não endurece quando fica no frio. A gente mora em região fria, a gente sabe que fica endurecido o óleo de coco, né? Não tem aquela gordura. Então, esse óleo de coco, junto com os óleos essenciais, ele vai levar os óleos essenciais para as suas camadas mais profundas da sua pele até chegar no seu sangue. E de forma inalatória, que é a inalação simples, é aquela que você põe uma gotinha na palma da sua mão e aí você inala, né, ali e com 19 segundos já está na sua corrente sanguínea. Não, e eu preciso dar uma pausa aqui. Como que eu conheci essa mulher? Como você conheceu essa mulher? Olha só, fomos num evento, né, onde eu fui sozinha, aquele que eu te chamei para ir comigo. Ah, verdade. Fui no evento, cheguei lá sozinha, né, com a cara e a coragem. Falei, Jesus, vou sentar aqui, né? E aí eu vejo essa mulher entrando. Sabe o que eu vi ela entrando lá? Eu pensei, eu gostei da blusa dela, porque nós somos dessas, né? Nós mulheres somos dessas. Ela tava com uma blusa bonita, eu olhei e falei, que blusa bonita. Entrei pro evento e eram mesas, a gente sentou e ela sentou do meu lado. Ela, posso sentar aqui? Eu, claro. Eu com uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca aquele dia, que eu já tinha tomado remédio, né? Todos esses aí. Um olhinho. Aí ela estrategicamente pegou o olhinho, claro que não, mas ela deveria ter usado para ela, botou o olhinho em cima da mesa. Acho que ela passou na mão e cheirou, ela do meu lado. Aí eu, não tem nenhum pra dor de cabeça aí, não. Exatamente. Eu conhecendo o poder dos olhos, não dessa forma como ela trouxe. E ela, tem sim, ela me botou, minha filha, eu fiz assim na mão, cheirei umas 3 vezes. Acabou a dor de cabeça. Eu já tinha tomado dipirona 1 miligrama, remédio de pressão e aquela cabeça pulsando. Né? E aí eu me encantei pela Rose, amor à primeira vista. É verdade, foi uma ligação foi grande, muito legal, né, passamos o evento todas juntas, amigas. E eu falo que tem coisas que Deus coloca no nosso caminho e disso eu não tenho dúvida. São pessoas, né? E do mesmo jeito que ela foi, eu também fui. Falei, ai meu Deus, que Deus envie alguém pra ficar comigo ali, ela né? também estava sozinha. Compartilhar aquele momento que às vezes você senta com alguém que a pessoa não vai, né? Você não... E foi isso que aconteceu. Exatamente. Porque era uma mesa com 5 lugares, eu acho. Eu e Rose se conectamos, 3 pessoas sentaram e ficaram mudos. Só nós duas se conectamos e eles mudos. Então foi de Deus mesmo. Foi que sim. Bacana, que bacana. E aí foi muito incrível que, assim, eu gosto de carregar. Eu falo que antigamente eu andava com uma farmácia ambulante na bolsa. Eu sofria de enxaquecas. Né? Eu sofria muito de enxaqueca, renite, sinusite, tudo isso que você pode imaginar. Eu também tive, assim, de forma bem exacerbada. E aí eu carregava, eu tomava 4 antialérgicos por dia, eu tomava não sei quantos remédios de dores de cabeça, eu tinha uma enxaqueca, assim, que eu passava 2 meses com enxaqueca. Sabe que a pessoa dormir e acordar com enxaqueca? Sei. Era eu. Eu sei. Sei bem. Né? E sei graças a Deus, assim, é raro o mês que eu tenho dor de cabeça agora. Então, assim, eu já carrego a minha farmacinha dos óleos. Se você pegar a minha bolsa, vai ter um ali. Vai ter o óleo essencial da mulher, que é aquele do empoderamento, que você se sentir melhor. Eu adoro. Né? E vai ter o de dor de cabeça, né? Ali, que é o Peppermint, que a gente mais usa, que é o carro-chefe da doTERRA. E aí, quando a gente vai fazer uma palestra, eu gosto de fazer, né? Uma inalação. Por quê? Ele ativa o nosso cérebro, o nosso foco, a nossa concentração, dá aquele despertar. Então, como ia começar a palestra, eu já vou fazer a minha inalação aqui, né? Do meu óleo essencial. E, por coincidência, a Vivi estava ali do lado. Eu já conheço, né? Que sei do poder. Eu sabia do poder que tinha os olhos, eu só não sabia usá-los. E aí, quando ela botou o Alice na mesa, eu falei, ai, meu Deus, eu vou perguntar se ela tem uma dor de cabeça. E eu nem sabia que ela trabalhava com isso, mas, né? Pensando assim, às vezes, quem sabe ela tem algum ali na bolsa. Depois a gente começou a conversar e se conhecer, ela falou. Ô, Rose, há quanto tempo você já trabalha nessa área? Empreendendo com a doTERRA,
tem um ano e um mês, né? Que eu faço profissionalmente. Mas eu já tenho o uso, né, há 6 anos, de uso prático. Sim. Na minha família e nos agregados que estão à volta há 6 anos. E é muito bacana isso, né? Porque como foi bom sua experiência, você pensou, viu ali uma possibilidade de ajudar outras pessoas e empreender. E falando um pouquinho sobre esse empreendedorismo, não sei se a gente já pode entrar nesse nicho, né? Eu falo que quando a gente é mãe, você tem responsabilidade com filho, com escola, com casa. Às vezes muitas querem fazer alguma coisa para elas, ter uma renda, talvez nem por necessidade de ajudar a família, porque às vezes seu esposo já tem uma boa condição, que é o meu caso, não foi nem por isso, foi mesmo pelo propósito de servir as pessoas, de ajudar, né? Eu falo que, às vezes você fala assim, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas nada encaixa ali no seu dia a dia. E aí, eu conheci a Flávia, uma conhecida minha de São Paulo, da igreja, né? E aí ela falou, Rose, e a gente se conectou na igreja, e ela falou, Rose, você entende tanto de óleos, por que você não faz de forma profissional? Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei, e o medo bateu, eu falei, não quero. E ela ficou assim uns 2 meses me namorando, me convencendo a entrar, a fazer de forma profissional. E eu tinha muito medo de não dar certo, né? Mesmo? Muito medo. Qual é medo de não dar certo o quê? De eu não conseguir fazer, né? De não conseguir passar a mensagem para as pessoas, de não dar certo, de depois as pessoas falarem assim, não deu certo. O que eu ia fazer com aquilo, né? Entendi. Eu falo que talvez isso é um medo que paralisa muitas mulheres hoje. Muito. Né? Eu não vou me arriscar no novo porque eu tenho medo de não dar certo. Exatamente. E aí eu lembro um dia que eu fui malhar, né? De manhã. E aí meu personal, já tem um tempo que eu malho com ele, ele falou comigo assim, Rô, você tá com medo de quê? Se não der certo, tá tudo bem. Você recomeça de novo, faz outra coisa. A vida são feitas de ciclos. Isso. E aquilo fez assim, um estalo na minha cabeça. Eu falei, por que não? Por que não? Né? É uma coisa que eu amo falar disso, eu tenho paixão por falar disso, porque não, já era uma coisa que eu também fazia, tipo assim, paralelo, com as pessoas que eu conhecia, né? Você, de certa forma, já vendia. Exato, né? Exato. E depois você enxergou isso uma forma de empreender. Isso, e aí eu comecei a fazer, e foi assim, maravilhoso, foi uma virada de chave na minha vida. Logo no primeiro mês da doTERRA, eu ganhei uma viagem da doTERRA. Para mim e para o meu esposo, 100% pago. E aí hoje eu falo, gente, vale a pena você começar algo novo, você começa a acreditar mais em você, você começa a olhar o seu potencial e entender que sim, é possível você ser mãe, você ser dona de casa, você ser esposa e você fazer algo que você consiga colocar na sua rotina. E a doTERRA é maravilhoso por isso, porque ela trouxe isso para mim. Sabe, trouxe essa Rose, que antes era só a mãe, a esposa. Hoje existe a Rose também. Existe, né? a Rose empresária. Exatamente. A Rose voltada mais para você também, né? Exato, né? Porque aí você olha para você também. Você tem esse momento maravilhoso que a gente está tendo aqui agora, né? É verdade. E eu falo que é isso que eu acho que muitas mulheres precisam. Sim. Sabe? De uma coisa acessível, que elas possam começar a fazer, porque é um baixo custo. Para você começar hoje a empreender com a doTERRA, você só precisa ter propósito, querer, força de vontade, né? Porque às vezes a mãe não vai ter condições de abrir uma loja. Sim. Por exemplo, né? Porque uma loja ela vai precisar de ficar tantas horas por dia, exatamente, né? E aí tem você o filho para cuidar. O horário. Exatamente. O que eu faço não, dá pra gente conciliar junto no horário que a criança está na escola, dá para você fazer naquele meio período, não importa. Então assim, a doTERRA trouxe isso para mim, que bom, né? Que bom. Interessante que você começou falando de uma Rose doente, porque estava ali com um filho doente também, que a gente fica. Sim. Uma Rose limitada, com algumas crises existenciais, porque quando a gente é mãe, vem tudo junto, porque você não responde mais por si, mas agora você tem que dar conta de um ser. Não é fácil. Você não sabe como, porque não vem manual. Exatamente, não vem. E aí você acaba ali vivendo um processo também desafiador. Então, essa Rose aí de 6 anos, 7 anos atrás, talvez,
E a Rose de hoje, como é que você se enxerga hoje, olhando para aquela Rose que iniciou quando a do Terra chega na sua vida? Olha, eu vou te falar que, assim, tem muitas pessoas que me encontram na rua e falam, nossa, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. E, assim, a gente que vive o processo, às vezes a gente não se percebe tanto, porque você tá dentro de você, né? Sim. Mas, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho um propósito, que é ajudar outras mulheres também a se conhecerem um pouco melhor e também transformar a sua família, né? Trazer mais saúde. Quem sabe Isso também empreender, né? Isso é muito importante, Rose, quando a gente sabe. Cíntia ama falar sobre missão, eu gosto muito de falar propósito. sobre o propósito, porque é importante quando você sabe para onde você quer ir, aonde você quer chegar, e através disso você querer ajudar outras pessoas. Geralmente, quando a gente pergunta, qual é a sua missão? A pessoa fica meio assim, às vezes está dentro do empreendimento, tão perdida, e você não, a gente vê que você está certa, né? Você fala do seu empreendimento com orgulho, com clareza, gosta do que faz, isso é essencial, né? Essa é a diferença, né? Fazer o que gosta e empreender, tendo um retorno, é toda uma junção de fatores, isso é importantíssimo. E você se olhar e gostar do que vê. É maravilhoso, né? Eu falo que o propósito nosso, como ser humano, de todo ser humano, é servir o outro, né? É nosso propósito principal, servir. E aí, como que eu vou servir? É aquilo que eu gosto de fazer. É o que a gente está falando da saúde financeira, da saúde do trabalho, né? Da saúde profissional, que é aquilo que você gosta. É aquilo que você faz de graça, porque eu já fazia. Exatamente. Né? Eu já fazia. Exatamente. Eu já falava com as pessoas, né? Então, assim, é muito bom você... Hoje, eu consegui, quando eu acordo, eu receber uma mensagem no meu celular de uma mãe que está vivendo aquilo que eu vivi, e através de um óleo essencial que eu passei para ela, para o filho dela, ela fala, Rose, eu dormi a noite toda. Que coisa boa. Né? Então, assim, isso para mim é uma gratificação, assim, muito grande. E fora as conexões, né, que você vai criando vínculo com essas pessoas. Exatamente. Então, assim, é muito, muito bom poder ajudar outras pessoas. É verdade. É verdade. E trabalhar com aquilo que gosta. Agora, se alguém quer ser uma consultora, não sei se é assim que fala, uma representante da do Terra, como é que essa mulher que talvez nunca trabalhou com vendas, com esse tipo de trabalho, como é que faz? Como é que é a proposta? Pode trazer para gente? Olha só, é uma coisa muito... É bem simples, né? É um baixo custo. A gente fala aí com R$600 você já consegue se tornar uma consultora da doTERRA. Então, a gente fala que é um baixo investimento. É uma coisa que você pode empreender com baixo investimento. Porque se a gente falar hoje, o que você começa o seu negócio com R$600? Verdade. Então, assim, é baixo investimento. Só que, às vezes, as pessoas falam assim... mas eu preciso ser igual a Rose? Eu preciso entender de tudo que a Rose entende? Não. Você não precisa, porque a gente tem uma equipe que tem uma estrutura enorme, que se você tiver boa vontade e um pouquinho de disponibilidade, você vai aprender tudo isso. Porque eu vou estar te ensinando, eu vou estar ensinando a pessoa, vou estar orientando ela tudo sobre isso. E sempre que ela tenha dúvidas sobre aquilo que ela vai fornecer, ela vai recorrer a mim. Né? Eu vou estar ajudando ela. Então, assim, é uma coisa muito fácil de você também começar a sua jornada em empreender. Basta apenas você decidir. É um passo que eu falo que é uma decisão, o seu sim pode mudar a sua vida. E a doTERRA tem um plano de carreira incrível. Incrível que, sim, transforma muitas famílias. É maravilhoso. É querer trabalhar, né, Rose? Exatamente. A gente fala que quando você escolhe... Né? Nada é fácil, a gente sabe, porque eu sei que muitas vezes quando você vai apresentar uma proposta, eu trabalho também apresentando o meu trabalho, muitas vezes você vai apresentar a proposta e a pessoa fica meio assim, eu falo, olha só, é algo para você, é um investimento, né? Você vai ter trabalho, você vai ter que estudar, você precisa entender aquilo que você vende, então assim, é sobre realmente decidir, se comprometer, né? Seja em qualquer área da vida, né, Exatamente, Rose? eu ia falar isso agora. Quando a gente se compromete, né, Vivi? Já passei por outras áreas também, sempre fui muito comprometida.
a gente é muito séria com as coisas que a gente faz, mas é sobre isso também. Não é achar que vai ser tudo flores. Você teve seu processo para chegar até aqui. Exato. Né? Você foi lá com medo mesmo e fez. Porque muita gente, às vezes, entra num negócio achando que do dia para a noite... Aí no primeiro momento vem um problema, vem um desafio. Ah, isso não é para mim. Por isso que é importante você encontrar alguma coisa que você gosta e disso que você gosta, remunerar. Fazer de um trabalho maravilhoso, né, gente? E eu falo que, assim, tudo que a gente vai fazer hoje, tudo que você vai começar novo, vamos supor, uma dona de casa que ela decide empreender para fora, vamos supor, fazendo bolos. Sim. Ela vai ter que entender sobre bolos. Exatamente. Não é verdade? Porque cada dia mais os clientes estão exigentes. Exatamente. Então, ela vai ter que aprender um tipo de decoração diferente, ela vai ter que aprender um recheio diferente, um modelo diferente, uma estrutura exatamente, se eu quero de 2, se eu quero de 3 andares. Exatamente. Então, assim, não importa o quê. Se a gente tiver uma boa vontade, a gente aprende. Até porque quando você entende daquilo que você vende, daquilo que você fala, você passa confiança para o seu cliente, credibilidade. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que sentar com você vai comprar um óleo. A gente já quer um protocolo. É a credibilidade, né? É a confiança que você passa. Você traz confiança no que você está apresentando. E você entende aquilo que você está mostrando. Eu falo que essa confiança, a gente chama de experiência do terra. A partir do momento que você se torna uma consultora, você vai adquirir o kit de óleo essencial. E qual é a sua principal missão naquele momento? Usar os óleos essenciais. Exatamente. Para você ter as suas próprias experiências. Sim. Porque nada mais forte do que a sua experiência, a sua história de vida, né? Além de uma estratégia, é essencial, né? Acreditar, né, naquilo. Porque quando aí. você vende um produto que você não acredita, você vai vender de uma forma. Agora, quando você usa um produto que você tem 100% de confiança e entende sobre aquilo, é outra história. Então, eu falo assim, comprou seu kit de óleos essenciais, é uma consultora? Vamos colocar na sua vida, né? Vamos colocar no seu dia a dia. E aí, sim, você vai ter as suas experiências e você vai poder falar... Igual a Vivi. Eu usei o óleo essencial e a minha dor de cabeça melhorou. Exatamente. Eu tô precisando de um, por favor, você trouxe. Preciso comprar, eu tô querendo encontrar com você para pegar um óleo. Tomara que você tenha aí com você. Que eu já quero. Duvido que não. Eu preciso de tudo, minha filha. Eu preciso pela dor de cabeça, eu preciso por intestino. Preciso de uma consultoria, por favor. Mas realmente é o que a gente está falando, é uma junção de fatores. Não adianta, é o que você falou. Você pode muito bem, se eu falar com você assim, Rose, eu tenho uma rinite alérgica. Você pode virar para mim e falar assim, Cíntia, usa esse. Exato. Mas não. Cíntia, vamos lá. Eu quero entender isso. Seu organismo. Faz toda a diferença. Assim, faz toda. E sabe o que faz diferença, Cíntia? O que a Vivi trouxe um pouquinho antes é o quê? Eu peguei muitas pessoas que tinham óleos essenciais. Que já tinham comprado óleos essenciais. Sim. E alguns lacrados. Guardado no fundo do armário. Exatamente. E a pessoa não sabia o poder que aquele óleo tinha na vida dela. Porque ela comprou de uma pessoa que apenas tinha o interesse de venda. Exatamente. Porque existe uma diferença, né? A gente sabe bem disso. De uma vendedora para uma consultora. Até porque eu costumo muito falar isso no meu trabalho, no trabalho da Vivi. Qualquer trabalho, mesmo que você venda um serviço, você venda um produto, existe o pós, né? Exato. Não é simplesmente, toma aqui, tchau. Não. É importantíssimo um pós-atendimento. Porque mesmo que o cliente não entre em contato com você, você tem a obrigação de entrar em contato com ele. Exato. Né? Para saber, para te dar um feedback, até porque isso vai ajudar no seu crescimento. Sim. Seja através de uma crítica, seja através de um elogio. Com certeza. Né? A gente precisa ter esse entendimento. Eu acho interessante isso. Que eu trabalhando com terapia e eu, por ser vendedora e consultora de vendas durante muito tempo, eu automaticamente eu fazia terapia. Era normal. Eu fazia terapia no dia, no outro dia eu mandava mensagem. Perguntando. Tinha gente que falava assim, Bom como dia. assim? A pessoa, como assim? Conversamos querendo ontem. Saber como eu estou. Tinha engraçado que a gente falava assim, eu não te paguei, não?
Aí eu falava, pagou, só quero saber como é que você está, como é que você ficou depois da sessão. Mas olha só, mas para você ver que ainda falta profissional assim. Eu acho. Porque ainda tem gente que se assusta quando você manda uma mensagem. Sabia que agora me deu um estalo aqui? Eu vou ter que falar, depois edita se não der. Eu pensando aqui, eu faço esse pós, faço sempre, também. Tá? Até hoje, mesmo que você não seja a primeira vez, eu sempre pergunto como é que ficou, como é que você tá, que às vezes tem semana que você tá no pico de alguma situação. Sim. Agora eu aqui pensando, eu acho que eu vou ser uma consultora do Terra. Olha! Gente, sabe por quê? Tem tudo a ver com o meu trabalho. Com certeza. Tudo a verdade. ver. Sabe por quê? Eu sempre indico. Primeiro que eu faço naturopatia, né? Eu tô fazendo uma pós de naturopatia, onde eu amo fazer a questão da suplementação. E também a gente trabalha com chás, com produtos naturais ali. Agora, o do Terra vai se encaixar perfeitamente no meu pós aí, nessas questões, porque eu não... Já imaginou que parceria não, de sucesso? Eu já tô sentindo. Que dupla de duas? Sabe por quê, Rose? Aqui, semana que vem, a gente vai ter uma convidada maravilhosa, que é uma psiquiatra que eu gosto muito de trabalhar com ela aqui em Friburgo. Então, a gente tem alguns pacientes em comuns e eu gosto dela pela linha de tratamento que ela faz responsável. Olha que legal. É isso que eu gosto. A gente sempre fala aqui, né, Vivi? Porque não é ser contra o tratamento convencional, exatamente. Aos remédios. A gente sabe que tem determinadas situações. São necessários. São casos e casos, né? Sim. A gente tem aqui uma conversa responsável. Exatamente. Mas a prevenção é tudo. Só que eu gosto do seguinte. Antes de eu enviar para o psiquiatra, que eu sei que não vai ter como a gente sustentar aquilo que está a um nível muito avançado, eu faço uma suplementação. Sim. Porque é necessário, até para o alopático, se o ser humano não tiver com uma base boa, o alopático não vai trazer resultado. Não vai. Né? Então, eu gosto sempre de indicar uma suplementação de minerais, de magnésio, complexo B, coisas básicas. Básicas, vitamina D, isso deveria oferecer no posto de saúde. Eu falo que porque, sabe o que acontece, Vivi? Hoje em dia, por mais que uma pessoa tenha uma alimentação 100% regrada, ela não vai mais conseguir as vitaminas e minerais essenciais igual antigamente, porque o nosso solo já está depredado, né? Os alimentos já têm muito inseticida, então ele tem um baixo potencial vitamínico, né? Então, assim, hoje em dia a suplementação é necessária pelo modo de vida que a gente vive. Isso tudo feito conscientemente, né, gente? Então, eu já faço essa questão da suplementação. Hoje eu estava até com um paciente de manhã e ele falando sobre foco, sobre desconcentração, ele não está conseguindo fazer, estudando para concurso. E aí eu falei, vamos suplementar um magnésio junto com um B12, aí B6, B9, né, trazer o D3 para a gente dar uma sustentada nesse taurina, cérebro. né? É isso aí. Vamos fazer isso? Aí ele falou assim, a última vez que eu fui no médico, ele me passou tudo isso. Deixa eu pegar para você. Não tomou nada. Vencendo e ele não tomou. Que vontade. Também tem sobre isso, né? Exato. E aí, você é responsável pelos seus atos. Mas não é nem questão disso. Mas o que eu acredito que seja? Não houve ali uma explicação da importância daquele suplemento. Pode ser também. É porque eu falo que tudo tem que fazer sentido, né, Vivi? Por que eu preciso... Por que eu vou usar esse óleo essencial? Aí. Eu acho que isso faz diferença. Por que ele é importante para mim? Né? O que ele vai trazer para mim? Essa conscientização que a gente está falando aqui desde o início, né? Ela é necessária. Porque quando você não entende, não faz sentido para você não vai usar. Não vai. Né? Exatamente. Então, é muito importante. Então, o que eu disse? Olha, o magnésio, o trionato, ele vai trazer para você essas questões. Ali eu fiz uma explicação para ele. Faz sentido para aquilo que ele está buscando. E aí ele falou assim, puxa, já me passaram isso. Só que ele não tinha a consciência da importância que ia fazer aquilo no organismo dele. Mas é porque... E eu disse para ele, começa a tomar antes que acabe o vencimento. Muitas vezes você vai num profissional, 5 minutos de conversa. Receita e tchau. Você passa ali na farmácia tal, coisa e tal, e tal, por isso que eu gosto, a gente olha. Por isso da importância de você ter uma conversa consciente com o seu cliente. É aquilo que eu estava te falando. Independente da sua profissão. O acompanhamento, ele é essencial. Exatamente. Eu falo, por exemplo, às vezes eu vendo... Eu passo para alguém em um determinado momento, para as mulheres, a gente está na vibe aí, né, do sucesso do colágeno da doTERRA. E aí eu falo para a pessoa assim, toma tal hora. Mas a sua rotina não vai permitir você tomar aquele horário. E às vezes, por causa de eu fixar um horário para você não vai tomar. Então, eu sempre tô perguntando, você conseguiu colocar na sua rotina?
Então, posso te ajudar a montar um esquema onde vai ficar acessível para você, para você colocar na sua rotina? É o trabalho individual. Exato. Né? Então, assim, a gente vai montando e conversando. Olha, Rose, eu não consegui assim. Vamos tentar assim? Sim. Assim talvez encaixe melhor. Poxa, assim encaixou, Rose. Sabe? Então, assim, esse conhecer o relacionamento com a pessoa que você está ajudando. E a preocupação com aquilo que você está vendendo, que você está passando. São vidas, né? E você quer também que ela esteja bem, fique bem, porque ela é a sua melhor propaganda. Exato. Nossa, toda vez eu tenho certeza que lembrar de algum tipo de trabalho vai falar, sabe que é engraçado? Geralmente, assim, quando uma família vem pra mim, eles falam assim, eu quero kit. A gente tem um kit básico, né, de 12 óleo essencial, que eu falo tudo. A gente fala que é a farmácia natural da família. Entendi. Ali a gente consegue tratar qualquer tipo de patologia. É o nosso kit com 12 principais óleos da doTERRA. E aí, sabe o que é engraçado? Daqui a pouco o cliente liga, o paciente... Rose, acho que em casa a gente está começando a ficar gripado. O que a gente pode fazer? E aí eu consigo orientar, olha, dentro desse kit que você tem, vamos fazer o protocolo assim, nesses dias? E aí a pessoa faz e volta com aquele retorno maravilhoso. Aí daqui a pouco, Rose, meu filho tá com isso. O que eu posso fazer dentro desse kit? E a gente consegue fazer muita coisa dentro desse kit. Dos kit 12 óleos essenciais. Para Patrícia, para todo mundo. Então, assim, eu falo que isso é maravilhoso. A gente tem mais de 300 tipos de óleo essencial. É mesmo? Do Terra? Gente, é um cheiro melhor que o outro, né? Que e legal. Aí, entra as individualidades. Mas quando eu falo assim, eu vou começar hoje, né? O kit básico, ele vai te dar um profundo, assim... uma experiência incrível. E aí, depois, se você precisa de algo, a gente vai identificando e acrescentando. E também você vai começar a entender, olha, eu usei mais o Copaíba, porque nesse momento eu tô precisando de mais algo que seja anti-inflamatório, seja um antibiótico natural, um tratamento natural, essa parte inflamatória. Eu usei mais o Lemon, porque eu tô precisando mais do detox. E aí, a gente vai repor naquilo que você mais usou. Mas ali, você já tem uma base que você consegue trabalhar tudo. Gente, eu conheço pessoas que são, assim, totalmente 100% natural. Eles não têm nada. Eles usam a medicina natural, assim, com tanta responsabilidade, que quando a gente fala de dor de cabeça, eu tenho uma amiga que se fala de dor de cabeça, ela fala assim, eu não sei o que é isso. Eu falo, como assim? Uma mulher não sabe o que é dor de cabeça. E tem todo o processo, né? Pra gente já tá chegando, né, Paty? Meu Deus, que loucura. Eu olhei aqui, fiquei assustada. É rápido. Aqui, pra gente poder... Eu quero que ela falasse um pouquinho do seu projeto, né? Que está em andamento aí, um projeto sobre jejum intermitente, né, Exato. Rose? Conta um pouquinho aqui para a gente ficar com água na boca para você voltar. Então, eu sou praticante do jejum há 6 anos. É uma ferramenta incrível. Foi a ferramenta que eu usei de maior transformação para mim. E assim, não só para mim, mas com todas as pessoas que fazem o jejum. Porque quando a gente fala de jejum intermitente hoje, a gente acha que é uma dieta da moda. Não, gente. Jejum intermitente é uma ferramenta milenar. E ela tá na nossa vida desde as nossas primordiais gerações, né? E o que é o jejum intermitente? Ele é simplesmente você dar uma pause para o seu corpo fazer o trabalho dele. Uau! Porque a gente já tem a nossa cura. A gente tem tudo dentro da gente. A gente só não deixa o nosso corpo fazer aquilo que é o trabalho dele. É uma máquina perfeita, né? Exatamente. Então, o jejum intermitente, ele vem como uma ferramenta maravilhosa de transformação. E aí, quando eu falo de transformação, eu não falo só no âmbito físico. Né, que as pessoas acham que o jejum intermitente é para emagrecer, né? Não, o jejum intermitente ele é para regeneração de doenças. Uau, que lindo. Né? Regeneração da nossa saúde, da cura das doenças, né? Porque quando você regenera a saúde, você não tem doença. Onde tem saúde, não tem doença. Exatamente. Né? Então, assim, o jejum intermitente é uma ferramenta maravilhosa. E aí, como eu posto muito no Instagram, que eu faço, tem sempre alguém falando, Rose, por que você não faz um grupo de jejum? Poxa, eu queria fazer esse jejum, eu já fiz, eu não gostei, não deu certo. E aí, eu resolvi montar meu primeiro turma do jejum, que eu fiz um protocolo onde eu junto jejum com óleos essenciais. Nossa, fantástico. E aí faz uma potencialização daquilo que você precisa, de forma individualizada, né?
Então, por exemplo, a gente pega o jejum para uma pessoa que está com uma doença inflamatória e você potencializa com óleo essencial de lemon, que é um detox natural, que vai entrar como uma varredura nas suas células. Você coloca um óleo essencial de copaíba para uma doença inflamatória no período que você está com o jejum, né? E você começa a entender que o jejum, ele trabalha muito além do seu corpo físico. Ele trabalha as suas emoções. Quando você silencia o alimento, você consegue olhar para o barulho interno. Uau. Né? Você olha para dentro de você, você começa a se conhecer, a se sentir. Isso para mim foi assim o mais incrível do jejum. Fazer com que eu me entendesse. O jejum ele é milenar, né? Então, linda, o jejum assim, ele traz mudanças espirituais, porque o jejum ele tá na Bíblia, né? O jejum espiritual, eu gosto. O jejum mental, né? E o jejum, claro, que traz as nossas melhorias no nosso âmbito físico. O jejum, ele é a única coisa que ele tem capacidade de aumentar o seu DNA, a sua longevidade. É a única coisa. Por quê? Ele faz com que o seu corpo se autorregenere. Quando você faz 24 horas de jejum, você entra num estágio chamado autofagia. O que é essa autofagia do jejum? Ele obriga seu corpo a descartar, a comer células ruins e a fabricar novas células. Então, você fala de regeneração celular de todos os órgãos, principalmente do nosso cérebro. Então, é maravilhoso. Hoje você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, não vai? Vai ter que voltar. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre jejum, que é um assunto assim... É verdade. Que eu super me interesso, né? E tem muitas dúvidas. A Rose vai ter que voltar. Já vamos agendar já, né? Porque Nossa, isso é maravilhoso, Rose. Eu sou sua fã de verdade, tá? Obrigada. Ela passa uma coisa boa, sabe? Assim, uma paz, é muito gostoso. E assim, né? Todo o conhecimento que você carrega sobre aquilo que você está entregando da Terra, da sua experiência, tudo isso. E a gente está encantado, dá vontade de nem acabar, né, Paty? Mas já foi, né? Já foi, né? Paty já deve ter levantado os dois braços, desesperada. E aí, olha só, a gente, infelizmente, já deu 1 hora, a gente não tem como ficar mais, mas você vai ter que voltar aqui, amiga. Ela tem uma agenda... Sim. Foi difícil, tá? Sim. Porque ela tinha uma viagem para São Paulo e não sei se eu vou conseguir. A mulher com esse conhecimento todo. E aí eu disse para ela, eu te espero, eu adoro essas mulheres de sucesso, eu gosto demais. E aí ela vivia, me espero, porque eu queria trazer ela aqui, né? Então, assim, vamos deixar já agendado para outubro. Mas a Rose vai voltar. Vai voltar, porque eu tenho certeza que o público adorou. Deixa eu falar para você uma coisa. Você que gostou dessa entrevista com a Rose, primeiro, a gente vai deixar as redes sociais dela, ela também vai falar aqui, para você seguir ela, para você buscar ali o trabalho dela e também fazer um protocolo da sua saúde, tá? E se você gostou, comenta pra gente aqui, faz o seu comentário, deixa aqui se você já usou do Terra, se você tinha esse conhecimento de comprar um óleo e não sabia o que fazer com ele. Coloca aqui pra gente nos comentários que a Rose vai ver e vai responder, né, Rose? Com certeza. Tô aqui para ajudar todo mundo. E agora, Rose, olhando aqui para essa câmera aqui, quero que você deixe as suas redes sociais, como que as pessoas podem te achar, deixa seu contato, porque vai ser muito importante isso. Então, o meu Instagram é Roselene Oliveira, né? E meu telefone é o 22 981 22 0004. Isso aí. Que eu tenho certeza que pessoas que já conhecem a do Terra, porque a do Terra é uma marca muito conhecida, mas eu acredito que existem muitas pessoas que compraram e não sabiam como usar. Então, se você é uma dessas, procura a Rose que ela vai te trazer essa orientação. Se você quer ter essa oportunidade de... Eu acho que eu vou entrar nessa, gente. Eu tô assim, hoje me deu um start diferente aqui. Porque eu acredito muito na medicina integrativa, eu sigo isso. E eu... A consultora. Não, já está vindo a flora. A consultora que está aqui dentro. Porque aflorando. Você vender algo, porque eu sempre fiz isso, né? A outra empresa que eu trabalhei, numa multinacional, eu vendia porque eu acreditava naquilo que ela trazia. É o primeiro princípio, né? Exatamente. E aí eu fui uma dessas como a Rose, ganhei viagens...
montei a equipe, porque eu acreditava tanto naquela promessa, naquilo que podia transformar a vida de pessoas, que eu levei aquilo para muitas mulheres. E sabe o que é mais lindo, Vivi? Quando a gente fala de acreditar na empresa que a gente está trabalhando, a doTERRA ela tem um programa de âmbito social que é maravilhoso, é incrível. Você imagina, hoje, Vivi compra um óleo essencial e você está ajudando uma família que faz parte da extração das plantas. Sim. Né? E a doTERRA volta com isso, porque a doTERRA não tem uma fazenda que planta os óleos essenciais. É de pequenos produtores familiares orgânicos de toda a parte do mundo. Ou né? seja, tem um trabalho social por trás. E aí volta lá e ajuda aquelas comunidades com escola, com a parte da saúde, com projetos sociais maravilhosos. Então, é uma empresa que realmente ela tem um diferencial, que é olhar para o ser humano e fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bacana. Deus, tem que acabar, né? Assim, tem que acabar, né, Paty? Tem, já tem que falar até dos nossos patrocinadores. Então vamos lá, gente. Olha, Rose, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, foi maravilhoso a nossa conversa. E eu quero muito já deixar, né, Cíntia, o convite pra gente já ter a nossa próxima conversa. Vamos falar sobre o jejum. Vamos falar sobre isso. Você vai querer saber mais, né? Vamos falar sobre o jejum. Acho que você tem muito para agregar. Acho que você vai virar aqui parceira nossa. Olha! Vai estar sempre aqui, porque é um assunto muito necessário, onde eu e Cíntia amamos essa linha de tratamento. Então, vai ser muito bom ter você junto com a gente. Muito, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Foi um prazer ter vocês Rose. aqui comigo nessa conversa. Prazer foi nosso, pode ter certeza. Agora vamos falar dos nossos parceiros, né, Cíntia? Amiga, pode ir lá. Ela adora essa parte, gente. Ela tá virando uma... eu tenho que vender meu peixe, dá licença. O Estúdio Realize é aqui onde a gente está fazendo, né, esse podcast. E o Estúdio Realize é uma mãe, né? Porque quando a gente veio aqui para fechar essa parceria com eles, né, de estar aqui no estúdio para gravar o nosso podcast, eles foram o primeiro a acreditar na nossa proposta de levar essas mulheres, histórias dessas mulheres empreendedoras para muitos aí. E o Estúdio Realize, ele traz um grande serviço aí para você. Além de você poder vir aqui gravar o seu podcast, você também tem outros serviços, como gravar o seu curso. Aqui eles também oferecem consultoria de finanças. Eles são 10, tá? Temos aqui a Paty, que você precisa vir aqui conhecer ela, tomar um café com ela, que ela é a guerreira que nos atura aqui, essas loucuras. Ela fica escondidinha. E eu quero muito que você venha aqui conhecer o Estúdio Realize para realizar o seu sonho, porque o Estúdio Realize realiza sonhos, como tem feito com o nosso aqui, certo? E também temos um outro parceiro, gente, que é o FP Postcard. Depois eu vou falar para você como é o trabalho dele, Rose. O Postcard, ele faz ali toda a estrutura de link para sua bio do seu Instagram, nas suas redes sociais, né? Onde ele vai apresentar o seu trabalho, a sua proposta de serviço, a sua empresa, de uma forma muito mais organizada, uma estrutura bem bacana. Links personalizados. Links personalizados, onde vai te direcionar para um catálogo, para o site da sua loja, deixar ali o seu vídeo, do que você quiser. Essa empresa, FP Postcard, faz isso para você. Se você quer conhecer só um pouquinho, tem tanto no perfil da Cíntia, quanto no meu, tem um link lá na nossa bio. Clica que vocês vão ver. Que você vai entrar lá e você vai ver como que é esse trabalho do FP. Eu tenho certeza que eles podem agregar muito na sua empresa também. E se você quer ser um parceiro nosso aqui do nosso estúdio, né, do nosso podcast. Quer ser parte desse projeto. Nosso podcast, se você quer ser nosso parceiro, de ver aqui a sua marca aqui também, da sua empresa aqui, quero que você entre em contato comigo, com a Cíntia. Cíntia Bori tem também lá no Instagram e o seu telefone. 22998299812. Além de aparecer nas nossas redes sociais, tem o YouTube e às sextas-feiras, às 19 horas, na TV Local, canal 15, vocês também aparecem. Exatamente. A sua empresa vai aparecer nas redes sociais, na minha, na da Cíntia, no Chave Mestra e também na TV Local, que na verdade é local, mas ela aparece aí, abrange o estado do Rio inteiro, tá bom? Traz a sua marca aqui pra gente. Você quer entrar em contato comigo, Viviane Schott, meu Instagram, e meu contato é 22 99740 2244.
Então, procura a gente, venha ser parceiro desse projeto incrível que só tem a crescer, hein? Você vai ficar para trás. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo. Obrigada. Até a próxima semana. A próxima semana. Não fique de fora, que semana que vem tem uma convidada espetacular. E a Rose vai voltar. É isso aí. Vamos voltar. Beijo. Beijo.